Da organização aí, com esse evento maravilhoso, nesse local aqui que dispensa comentários. E agradecer a Joãozito, né? João Batista Pinho aí, né? Meu amigo de longa data. Para quem não conhece, né? Acho que é difícil, né? Quem não conhece ele, mas Joãozito aí, ele já tem algumas eras aí, né? De atuação. Ele navegou na Arca de Noé. Foi lá que dizem que ele começou a entender um pouco de ornitologia. Fez parte da Santa Ceia. E quando o homem chegou na Lua, adivinham quem que estava lá? Joãozito. Então ele é um cara que a gente tira o chapéu aí, né, na nossa atuação. Então eu vou ser bem direto, pessoal, com relação ao projeto Água Futuro, né? Já me apresentaram aí, né? Sou biólogo, já tenho também um tempo aí de atuação. E falar do projeto Água Futuro é falar de um projeto campeão, porque é campeão mesmo. Ele já foi 2 vezes eleito o melhor projeto brasileiro, né, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Começou em 2015, ele tinha a previsão para durar 1 ano e está até hoje sem previsão de acabar. Por quê? Porque está dando certo e é água. Então, quando a gente fala de água, acho que tudo que foi falado aqui, o pessoal da saúde, o pessoal dos grupos, povos indígenas, biotecnologia e tudo mais, nada disso aconteceria sem a água, né? Então, a água não há argumentos contra a água. Até hoje ninguém conseguiu vir com um argumento que, por exemplo, o crescimento urbano, a cidade precisa crescer, mas para ela crescer ela precisa de água. Precisa de saúde, sem água não tem saúde. O agro sem água, quem produz alguma coisa sem água? Não tem. Então, a água é a base de tudo. Como diz o saudoso aí, Dr. Gerson Barbosa, quem eu estou representando aqui, que é o promotor de justiça, né, nada existe sem água. Sem água não há vida, não há desenvolvimento, não há nada. Então, só fazer uma contextualização do projeto Água Futuro. Ele é uma iniciativa do Ministério Público Estadual e ele surgiu porque lá em 2014, 2015, existia um certo burburinho aí, né, de que Cuiabá poderia ficar sem água. Né? Na época era a CAB ainda, né, a antiga concessionária, e não por falta de quantidade, né, porque quem conhece Cuiabá, né, sabe, tem o rio Cuiabá e tem o rio Cochipó, né, 2 rios muito caudalosos, né, suficiente para abastecer a cidade, mas sim pela qualidade da água que estava piorando muito. Então, teve essa preocupação e surgiu, né, juntamente com professores da UFMT, né, não estão aqui, mas o professor Ibrahim, a professora Kátia Nunes da Cunha, Alberto Siqueira. Então, alguns professores ajudaram, né, a montar isso daí para que a gente pudesse desenvolver, executar. Com relação aos biólogos, nós somos em 4 biólogos no projeto e 4 geólogos, e mais um motorista. Então, a importância, né, dos biólogos nesse tipo de trabalho. Aí, como eu já falei um pouco, né, em 2015 não existia uma base oficial de nascente. A gente perguntava, cadê as nascentes de Cuiabá? Né? O projeto surgiu em Cuiabá. Ah, tem lá no mapa. Cadê esse mapa? Onde que está? Então, na verdade, não tinha. Então, ninguém sabia onde estavam as nascentes, muito menos o estado de conservação ou degradação dessas nascentes. Então, aí que se criou, né, essa base, que hoje é muito respeitada. E aí é uma iniciativa, né, que é um projeto, né, de garantir segurança hídrica. Então, o que é segurança hídrica? É ter água para as presentes e futuras gerações. E água de qualidade, né, não ter só em quantidade. E aí, por que proteger as nascentes, né? Primeiro que é lei, né? Existe a lei 12.651, né, que é o dito aí Código Florestal, que fala que toda nascente, ela precisa de um raio de 50 metros, né, que são as famosas APPs, né, Área de Preservação Permanente. E essa APP, ela precisa, né, quem é o dono da área, seja público ou privada, precisa manter essa APP conservada. Então, são as nascentes que dão origem aos cursos d'água, né? Então, se hoje a gente tem o Rio Paraguai aqui desse volume aqui, é porque existem milhares de nascentes, né, que deram
origem a um pequeno curso d'água que junta com o outro e formam esses grandes rios. Aí, se a gente estancar lá na fonte, então a gente não teria, né, água aqui. E esses ambientes, aí, principalmente quando a gente fala de área urbana, você tem um raio de 50 metros, parece pouco, né, e realmente, se for pensar, é pouco, mas dentro de uma cidade, isso daí traz um ganho fantástico, seja para a fauna, né, que coabita a cidade, seja para a qualidade de vida das pessoas, né, por questão de microclima e tudo mais, enfim. E aí, esse aqui, né, a dita aí área de preservação, acho que isso não é novidade para ninguém aqui, né? Tem a nascente, aquele pontinho azul ali, e um raio de 50 metros em volta dela, são as chamadas áreas de preservação. Onde ela está preservada, ótimo que se mantenha, e aonde ela está degradada, no caso nesse exemplo aqui, que é um exemplo real, o Ministério Público, né, que participa do projeto, ele faz essa ponte, né, de buscar essa recuperação. Isso aí é uma das receitas, né, que fez o projeto dar certo, porque ele tem tanto a parte acadêmica, a parte científica, quanto a parte de execução. Porque a gente sabe que quantos trabalhos, ótimos trabalhos aí que a gente conhece, estão dentro de uma gaveta, estão no arquivinho lá no computador, e aquilo lá não teve desdobramento. E com o apoio do Ministério Público, dos promotores de justiça, né, eles fazem essa busca pela recuperação. Eles tentam de forma consensual, né, sem acionar a justiça, e no caso que as pessoas não queiram fazer de forma consensual, é feito de forma acionando a justiça. Assim, de uma forma assim, bem simplória, né, o projeto ele divide nessas frentes aí de estudo, né, que é o conhecimento da hidrogeologia, vegetação e fauna. Então a gente tendo esse mosaico aí de conhecimento, é por isso que a gente tem geólogos e biólogos no projeto. E assim, algumas coisas, né, que o projeto trouxe aí de inovação é justamente essas três frentes aqui, né? A integração, porque o projeto desde o início, desde a sua concepção, ele foi feito assim de forma muito dialogada, né? Professores, técnicos, o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal do direito, né? Então assim foi uma coisa, e ainda é até hoje, né? Tudo muito bem integrado. A transparência, todos os dados do projeto eles vão para o site, vão para o aplicativo. Tem uma plataforma de geoprocessamento que os dados também estão nessa plataforma, disponível, né, para toda a população. E a questão da agilidade. Como agilidade no quê, né? Agilidade na busca da recuperação. Que como o promotor ele já recebe o material muito bem descrito, muito bem embasado tecnicamente, ele não precisa demandar uma nova perícia ou pedir para um fiscal voltar e tudo mais. Ele já recebe, já chama o proprietário, seja público ou privado, e já pergunta, e aí, o que você vai fazer para recuperar? Só alguns exemplos, né, questão da agilidade, né, de recuperação, ali eu chamo a atenção na data de instauração do IC, que é o inquérito civil, até a assinatura do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que é onde o responsável se prontifica a recuperar a área. E assim, questão de um mês, isso é muito rápido. Geralmente isso daí demanda meses, anos, né, para que isso seja consolidado. Esse é um exemplo aí atrás também, que é aquele círculo maior, é a PP da nascente dentro do terreno. E uma concepção, né, que a gente vem trazendo é agregar áreas verdes ao entorno desse ambiente que deve ser preservado. Ali no caso a pista de caminhada e mais algumas centenas de mudas plantadas. Dessa forma você aumenta a área permeável, né, que para existir a nascente, né, precisa ter a permeabilidade, né, para ela sair. E ainda fornece um espaço de recreação e lazer para a sociedade. Que só alguns exemplos também, né? Essa área, por exemplo, ela não tinha sido trabalhada pelo projeto, ela é ali perto do Brasil Beach, quem conhece Cuiabá. A prefeitura procurou o projeto porque tinha um pedido de terraplanagem dessa área. Não existia nenhuma nascente marcada aí, se não me engano tinha dois corpos hídricos mapeados. E ela solicitou, né, esse apoio porque também imaginava que lá existia bastante nascentes. E o projeto fez uma força-tarefa e identificamos 19 nascentes nessa área. Logicamente, o empreendedor não concordou na época, contratou uma outra consultoria
de fora, né, de outro estado, foi em Cuiabá, eles falaram, realmente, não tem 19, tem 20 nascentes. Então acharam até uma nascente a mais que a gente não tinha, que é aquele pontinho vermelho ali. E aí, enfim. Aí o que fizeram? Readequaram o projeto, mantiveram todas as APPs e hoje instalaram um condomínio aí, né, um condomínio residencial e venderam mais da metade dos lotes no primeiro dia de lançamento, justamente com a maior propaganda de ser o condomínio com mais áreas verdes de Cuiabá. Então pegaram o limão e fizeram uma limonada. Aqui um outro exemplo também, né, um aterramento de nascentes. Isso aqui foi um cidadão que informou, né, o caminhão estava jogando aterro lá, e a gente tem um aplicativo, que ele está em um processo aí de reformulação. O cidadão informou pelo aplicativo, na mesma hora foi acionado um fiscal da prefeitura, foram lá e embargaram o aterramento, e hoje essa área já está recuperada já. Então, uma forma, né, da sociedade contribuir. Todas essas nascentes que são mapeadas, elas passam a compor uma base de dados oficial, que ela é muito consultada, seja pela Prefeitura de Cuiabá, seja pela Secretaria de Meio Ambiente, dos municípios, né? Então passou a ser, vamos dizer assim, a base oficial de nascente, a base do projeto Agrofuturo. Isso é tão verdade que esses dias ficou 2 dias fora do ar a nossa base lá. Só faltou o prefeito me ligar, de tão desesperado que eles ficaram, porque diz que quando essa base sai fora do ar, trava tudo. Eles não dão andamento em nada sem consultar a base do projeto. São já centenas, esse número a gente não tem muito controle, né, principalmente no interior do estado, mas a cada TAC, né, que eu disse, né, termo de ajustamento de conduta firmado, é uma nascente, 2, 3, 4 que estão sendo recuperadas. Pode pensar, mas é muito pouco, né, só algumas centenas, sendo que existem milhares, aí, milhões, mas para quem não tinha nada, né, quando você não tem nada, já é lucro, né, e a tendência é que isso aumente e também que haja de forma preventiva, né? Quando a pessoa entende, né, que existem pessoas de olho, né, existem órgãos trabalhando, a gente passa a agir na prevenção. Então, a pessoa vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de degradar uma nascente. O projeto ele também sempre buscou, né, um aporte tecnológico, base de dados 100% nas nuvens, um geoprocessamento bem avançado. Os drones, em 2015, o projeto ele começou a usar drone. Quando compraram os primeiros drones, ninguém tinha coragem nem de abrir a caixa. Então, teve uns drones lá que ficaram, acho que uns 5 meses dentro da caixa, porque ninguém tinha nem coragem de abrir, com medo de estragar, né? Porque a gente não sabia, era novidade. Aí contratamos, né, treinamento e tudo mais, e hoje a gente anda com o drone na mochila de campo, né? Hoje virou uma coisa bem corriqueira. Muita capacitação também, né? Muito treinamento. Algumas capacitações, pilotar de drone, processamento. Esse rapaz que está de chapeuzinho aí é o professor Miguel Felipe, da Universidade de Juiz de Fora. Ele é o maior especialista de nascentes do Brasil, talvez do mundo também. E ele falou que ele já andou em vários países, todos os estados do Brasil, e ele nunca viu um projeto tão eficiente como o projeto Agrofuturo. Infelizmente, a grande maioria das nascentes estão degradadas, né, seja na área urbana, seja na área rural. A gente não entende porquê, né, é um tiro no pé, né, seja na área urbana, seja na rural, as pessoas precisam de água. Então, por que as nascentes estão, a grande maioria, degradadas? Esse aqui é um caso também, né, lá em Cuiabá, que é o Parque da Nascente. Ele era também uma área abandonada, né, um lixão a céu aberto. E aí, na parceria, né, do projeto, com a prefeitura, com o juizado volante, conseguiu, né, na base da parceria mesmo, né, essas trilhas, por exemplo, foi feita com madeira apreendida, que o juizado forneceu. As mudas, a Águas Cuiabá forneceu, os projetos a gente que fez, a prefeitura entrou basicamente com maquinário, com a mão de obra, tudo mais. Aqui é um vídeo, né, mas acho que não vai passar, né? Está em PDF esse aqui. Enfim. Aí, como eu disse, o projeto ele ganhou, né, em 2018 o prêmio em primeiro lugar, né, do Conselho Nacional. A gente participou do Fórum Mundial da Água. Temos essas 2 publicações, né, que estão disponíveis também, né, o procedimento metodológico, que é uma forma bem completa, bem multidisciplinar, e uma versão que a gente chama versão 1.0, assim, uma versão mais enxuta,
dos procedimentos, justamente para municípios menores poderem aderir também a essas atividades. Já caminhando para o final, o projeto ele teve esse desdobramento, né, de passar para o interior, né, chamado interiorização. Já são, ali está 23, mas já entraram mais 5 municípios do mês passado para cá. Então já são 28, né, esse número também já está perto de 1.000 nascentes aí mapeadas. Esse projeto também ganhou o prêmio, né, do Conselho Nacional. Temos esse aplicativo também, que no aplicativo a pessoa pode ver as nascentes mapeadas e pode indicar novas possíveis nascentes. Rede social, né, também o projeto sempre gostou de trabalhar isso de uma forma de demonstrar os projetos. E só para encerrar, já acabou a apresentação, mas a minha intenção aqui, né, é mostrar de fato, né, o papel do biólogo, né. Imagina um trabalho assim, que, vamos pensar friamente, seria mais um trabalho para um geólogo, né, para um engenheiro sanitarista, né, alguém que mexe mais com o meio físico e tudo mais. Agora, por que chamaram um biólogo, no caso eu, para coordenar uma equipe de geólogos? Eu tenho essa resposta, e eu acho que é por quê? Porque o biólogo, ele chega num ambiente, seja ele qual for, ele olha para baixo, para frente, para cima. Diferente de certas profissões que ou só olha para baixo, ou só olha para cima, ou só olha para frente. Então, eu acho que essa flexibilidade, né, da nossa profissão, você vê o tanto de tema, estava até conversando com a minha esposa agora há pouco, o tanto de tema diferente que a gente teve só nessa manhã. Como é amplo, né, a nossa visão, e nós somos 10. Obrigado aí, pessoal. Dando continuidade, eu gostaria de convidar a professora Eliane Cristina Vicente